Já reparou que levantar aquele saco de compras do supermercado parece mais difícil do que antigamente? Ou que subir um lanço de escadas o deixa sem fôlego e com as pernas a tremer, algo que nunca acontecia? Esta sensação de fraqueza, de perda de força, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60 anos, um ladrão silencioso que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de viver plenamente. Chama-se sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. E o mais assustador é que acontece tão gradualmente que mal damos por ela, até ao dia em que nos custa levantar da nossa cadeira favorita ou brincar com os netos no chão. Sentimos-nos frágeis, vulneráveis. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é inevitável? E se existisse uma forma não só de a parar, mas de a reverter? E o segredo pode estar num alimento simples, que pode comer todas as noites antes de se deitar. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente que alimento é este e como ele pode fazer maravilhas pelos seus músculos enquanto dorme. Vamos também explorar outros hábitos simples e poderosos que vão devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e transformadora de todas. Vamos então mergulhar neste segredo noturno que pode ser um verdadeiro ponto de viragem para a saúde dos seus músculos. O alimento de que estou a falar é o iogurte grego natural, ou uma alternativa muito semelhante como o queijo cottage ou o skyr. Agora, pode estar a pensar, iogurte, à noite? Isso não me vai fazer engordar? Esta é uma preocupação muito comum, mas deixe-me explicar por que é que, neste caso, é exatamente o oposto. A magia do iogurte grego reside no seu tipo de proteína. Ele é rico em caseína, uma proteína de digestão lenta. Pense nisto da seguinte forma. Quando come alimentos com proteínas de digestão rápida, como um bife ou um ovo, o seu corpo recebe uma grande quantidade de aminoácidos de uma só vez, o que é ótimo para depois de uma caminhada ou de algum exercício. No entanto, durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. São 8, 9, por vezes 10 horas sem qualquer nutriente. É precisamente durante este período que o catabolismo muscular, ou seja, a quebra de músculo, pode acontecer, especialmente se não tivermos as reservas certas. É aqui que a caseína entra como uma heroína. Ao comer uma pequena taça de iogurte grego antes de dormir, está a fornecer ao seu corpo um gotejar lento e constante de aminoácidos durante toda a noite. É como deixar uma torneira a pingar lentamente num vaso de plantas, mantendo-o hidratado e nutrido por horas a fio. Este fluxo constante de proteína não só impede que o seu corpo vá buscar energia aos seus próprios músculos, como também fornece os blocos de construção necessários para reparar e construir novo tecido muscular enquanto você descansa profundamente. O sono é o momento de ouro para a recuperação do corpo, e ao dar-lhe esta ferramenta, está a potenciar esse processo de uma forma extraordinária. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Durante o dia, com o movimento e o esforço, alguns tijolos podem ficar lascados ou soltos. A proteína que come durante a noite é o cimento que o pedreiro, que é o seu corpo a dormir, usa para reparar essa parede, deixando-a mais forte e sólida para o dia seguinte. E quanto à questão do peso? A verdade é que uma porção controlada de iogurte grego natural, sem açúcares adicionados, é relativamente baixa em calorias, mas muito rica em nutrientes. A proteína tem um efeito saciante, o que significa que pode até ajudá-lo a sentir menos fome na manhã seguinte, evitando que coma em excesso ao pequeno almoço. Além disso, ter mais massa muscular aumenta o seu metabolismo basal. Isto significa que o seu corpo queima mais calorias, mesmo em repouso. Portanto, a longo prazo, fortalecer os seus músculos é uma das melhores estratégias para manter um peso saudável. Para tornar este hábito noturno ainda mais eficaz, pode adicionar um pequeno punhado de nozes ou amêndoas. Elas fornecem gorduras saudáveis e um pouco de fibra, o que torna a digestão ainda mais lenta e o efeito ainda mais prolongado.
Uma outra opção é adicionar sementes de chia ou de linhaça. Elas não só acrescentam fibra, mas também ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir as dores musculares e articulares. A quantidade ideal é cerca de 1 copo, ou à volta de 150 a 200 gramas. Mais do que isso não é necessário e pode ser pesado para a digestão de algumas pessoas. Comece com uma quantidade mais pequena e veja como se sente. O importante é a consistência. Fazer isto todas as noites, ou na maioria das noites, transforma-se num ritual poderoso de autocuidado. Mas este hábito noturno, por mais poderoso que seja, funciona ainda melhor quando combinado com outras estratégias durante o dia. Porque a verdade é que não podemos esperar que uma única refeição faça todo o trabalho. Construir e manter a força muscular é um projeto de 24 horas. Por isso, um outro pilar fundamental é garantir que distribui a sua ingestão de proteína ao longo de todo o dia. Muitas pessoas cometem o erro de consumir a maior parte da sua proteína numa única refeição, geralmente ao jantar. O problema com esta abordagem é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína de uma só vez para a construção muscular. O que não é usado pode ser convertido em energia ou armazenado como gordura. É muito mais eficaz pensar em cada refeição como uma oportunidade para nutrir os seus músculos. Comece logo pelo pequeno almoço. Em vez de se limitar ao pão com manteiga e ao café com leite, por que não adicionar 2 ovos? Mexidos, cozidos, escalfados, como preferir. Os ovos são uma fonte de proteína completa e de alta qualidade que lhe dará um arranque fantástico para o dia. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato inclui uma boa porção de peixe, como a nossa maravilhosa sardinha ou o carapau, que além de proteína, são ricos em ômega 3. Ou talvez um peito de frango grelhado ou uma porção generosa de leguminosas, como feijão, grão de bico ou lentilhas, se preferir uma opção vegetal. Ao lanche, em vez de bolachas ou doces, opte por um punhado de tremoços ou um queijo fresco. Ao fazer isto, está a manter um fluxo constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea durante todo o dia, dizendo constantemente aos seus músculos: estou a alimentar-vos, podem crescer e ficar fortes. Agora que já estabelecemos a importância de nutrir os nossos músculos de manhã à noite, vamos falar do estímulo que eles precisam para realmente crescer. Pense nos seus músculos como trabalhadores numa obra. A proteína que come é o material de construção, os tijolos e o cimento. Mas se os trabalhadores não receberem ordens para construir, o material ficará simplesmente empilhado, sem ser usado. Essa ordem, esse estímulo, vem do exercício de resistência. E, por favor, não se assuste com esta palavra. Não estou a falar de ir para um ginásio, levantar pesos enormes ou tornar-se um culturista. Estou a falar de movimentos simples, que pode fazer no conforto e na segurança da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. Um dos exercícios mais poderosos e funcionais que pode fazer é o de se levantar e sentar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de usar as mãos, e levante-se até ficar completamente de pé. Depois, de forma controlada, volte a sentar-se. Faça isto 10 vezes seguidas. Se for muito difícil no início, pode usar as mãos para um pequeno empurrão, mas o objetivo é conseguir fazê-lo sem qualquer ajuda. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Incline o corpo para frente, dobrando os cotovelos, até o seu nariz quase tocar na parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar um neto ao colo. E para os braços, pode usar garrafas de água ou latas de feijão,
como pequenos pesos. Sentado ou de pé, segure uma em cada mão e dobre lentamente os cotovelos, trazendo os pesos em direção aos ombros e depois baixe-os de forma controlada. O segredo não está na quantidade de peso, mas na consistência e na forma correta. Tente fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados, para dar tempo aos músculos para recuperarem. Lembre-se, o músculo não cresce durante o exercício, ele cresce durante o descanso e a recuperação, especialmente quando está bem alimentado com a proteína que já falamos. Outro hábito que muitas vezes é esquecido, mas que é absolutamente vital, é a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma recuperação mais lenta. Por isso, tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Não espere ter sede para beber. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a começar a desidratar. Tente beber pequenos golos ao longo do dia. Se achar a água sem sabor aborrecida, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. A sua força, a sua energia e até a sua clareza mental dependem de uma boa hidratação. Por fim, não podemos ignorar o poder da vitamina D. Muitas vezes chamada de vitamina do sol, ela é crucial não só para a saúde dos ossos, ao ajudar na absorção do cálcio, mas também para a função muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas em pessoas mais velhas. A forma mais natural de obter vitamina D é através da exposição solar. Tente apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência nas horas de menor calor, expondo os braços e as pernas. Em Portugal e no Brasil, felizmente, temos sol na maior parte do ano. No entanto, especialmente durante o inverno, ou se tiver a pele mais escura, pode ser difícil obter o suficiente. Fale com o seu médico sobre a possibilidade de fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D. A suplementação pode ser uma forma simples e eficaz de garantir que não tem esta deficiência, protegendo não só os seus músculos, mas todo o seu corpo. Ao combinar estes hábitos, está a criar uma sinergia poderosa. O iogurte à noite repara, a proteína durante o dia constrói, o exercício estimula, a água transporta e a vitamina D otimiza. É uma abordagem completa para reclamar a sua força. Como pode ver, recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 não se trata de encontrar uma pílula mágica ou de se submeter a rotinas de exercício extenuantes e impossíveis. Trata-se de adotar pequenas mudanças inteligentes e consistentes que trabalham a favor da biologia do seu corpo. Começa com algo tão simples e prazeroso como uma taça de iogurte grego antes de dormir, um ritual que transforma as suas horas de sono num período de reconstrução muscular. Continua ao longo do dia, certificando-se de que cada refeição, do pequeno almoço ao jantar, é uma oportunidade para fornecer aos seus músculos os blocos de construção de que eles precisam para se manterem fortes e funcionais. E claro, precisa de lhes dar uma razão para crescerem, com movimentos simples como levantar-se de uma cadeira ou empurrar contra uma parede, lembrando-os de que ainda são necessários e importantes. Manter-se hidratado e garantir que os seus níveis de vitamina D estão otimizados são as peças finais deste puzzle, garantindo que todo o sistema funciona da melhor forma possível. Talvez o mais importante a reter de tudo isto é que você tem muito mais controle sobre o seu processo de envelhecimento do que alguma vez imaginou. A perda de força não tem de ser uma sentença. É uma condição que pode ser gerida e, em muitos casos, revertida. Cada vez que escolhe um ovo em vez de um pão branco, cada vez que se levanta da cadeira sem usar as mãos, cada vez que bebe um copo de água, está a fazer um depósito na sua conta bancária de saúde e independência. E a surpresa que eu lhe prometi no início? Não é um alimento secreto ou um exercício milagroso.
A maior surpresa é a rapidez com que vai sentir os benefícios, não apenas no seu corpo, mas na sua mente. A força física gera confiança mental. Quando se sente mais forte, sente-se mais capaz, mais seguro, menos ansioso em relação a quedas ou a não conseguir fazer as coisas sozinho. Essa sensação de controle e autoconfiança é talvez o benefício mais poderoso de todos. Devolve-lhe a alegria de ser ativo, de participar plenamente na vida, de dizer sim a um passeio mais longo, a uma viagem ou a uma tarde de brincadeira com os netos. É um ciclo virtuoso. Sentir-se mais forte leva-o a mover-se mais, e mover-se mais torna-o ainda mais forte. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de melhorar, em qualquer idade. Não se sinta sobrecarregado. Escolha uma destas dicas, talvez a do iogurte à noite, e comece por aí. Quando se tornar um hábito, adicione outra. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a resultados monumentais. Você merece viver estes anos com energia, dignidade e alegria. A sua força está nas suas mãos. Agora, adoraria ouvir a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Tem alguma outra estratégia que use para se manter forte? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a sua força é uma escolha que pode fazer todos os dias. Cuide-se bem e viva a sua melhor vida em todas as idades.